Vamos então para o estudo da nossa lição bíblica da escola dominical. Todas as sextas-feiras nós estudamos aqui a lição que será ministrada no próximo domingo, na escola bíblica dominical. Estamos utilizando a revista da editora CPAD. E o estudo está baseado no livro de Levítico. E o comentarista é o pastor Cláudio Honor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição número 9, que tem como título Jesus, o holocausto perfeito. O textuário aqui indicado pela lição encontra-se em Hebreus capítulo 10, versículo 10, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. A verdade prática diz o seguinte: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. A leitura bíblica encontra-se no livro de Levítico, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e o nosso irmão evangelista Cláudio Bortoni estará fazendo a leitura. Amém. Glórias a Deus. Levítico capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Amém. Os objetivos deste estudo sobre o holocausto perfeito é conscientizar de que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno. Também temos como objetivo mostrar que o holocausto
é o sacrifício mais antigo. Discutir a respeito do holocausto na história de Israel. E, por fim, compreender que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. A palavra holocausto, tanto no hebraico como no grego, que são as línguas originais da Bíblia, tem o sentido de uma queima completa, acender ou ir para cima. E este tema, o holocausto, é um tema frequente e muito revelante no Antigo Testamento. Por isso que o livro de Levítico inicia dando as instruções divinas a respeito dos sacrifícios, como eles deveriam ser oferecidos no tabernáculo. Este livro de Levítico que nós estamos estudando, ele mostra o tipo de sacrifício e a forma como deveria ser apresentado ao Senhor. Os holocaustos do Antigo Testamento apontavam para o plano perfeito da salvação que o Pai já havia preparado antes da fundação do mundo. Então, os holocaustos expunham a verdade de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morreria em nosso lugar. Portanto, o holocausto era um sacrifício totalmente queimado para Deus. O animal era morto e seu sangue era derramado sobre o altar, onde a carcaça era queimada. O holocausto servia como pagamento pelo pecado. O animal, ele servia como substituto, levando o pecado da pessoa que oferecia. Os israelitas deveriam oferecer holocaustos individualmente e também como nação. Todos os dias, holocaustos eram oferecidos a Deus pelo pecado do povo. Havia também datas e situações especiais em que as pessoas deveriam dar holocaustos a Deus. Era necessário oferecer holocaustos regularmente, porque as pessoas voltavam a pecar e precisavam de novo perdão de Deus. Qual era então o significado do holocausto? O holocausto era uma forma de receber o perdão de Deus pelos pecados. Deus é justo, por isso o pecado precisa ser punido. O castigo pelo pecado é a morte de um substituto, inocente e sem defeito, em lugar do pecador. O holocausto apenas tinha valor se a pessoa se arrependesse do pecado. O holocausto do Antigo Testamento mostrava que a pessoa entendia as consequências do pecado, mas queria mudar de vida. O fogo consumia completamente o holocausto, assim como o castigo de Deus consome o pecado. O sangue derramado do animal representa a morte da pessoa que tinha cometido o pecado. Precisamos entender que o holocausto não servia para alimentar a Deus. Ele não precisa de sacrifício. O holocausto servia para salvar as pessoas do pecado.
não para benefício de Deus. E agora nós entendemos que os holocaustos apontavam para Jesus Cristo. O sacrifício de animais não podia apagar completamente o pecado. Sempre que a pessoa cometia outro pecado, precisava fazer um novo holocausto. Mas Jesus morreu na cruz, em nosso lugar. Ele fez o sacrifício perfeito e definitivo. Jesus substituiu todos os holocaustos. Aqui na lição, nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico, o holocausto, o sacrifício mais antigo. O segundo tópico, o holocausto na história de Israel. E o terceiro tópico, Jesus Cristo, o holocausto perfeito. No primeiro tópico, o holocausto, o sacrifício mais antigo, nós aprendemos aqui na lição que o holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Ele era praticado desde a queda de Adão. O holocausto foi observado até a destruição do segundo templo no ano 70 depois de Cristo. Os objetivos do holocausto eram 2. Primeiro, tornar o homem propício a Deus e aprofundar a comunhão de Israel com o Senhor. Também vemos aqui no livro de Levítico que o holocausto não era oferecido apenas pela culpa do pecado, era ofertado também como ação de graças a Deus por uma vitória alcançada. E a tipologia do holocausto, nós já falamos. O holocausto, ele aponta para Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele fez o sacrifício perfeito e definitivo. Segundo tópico e terceiro tópico, nosso irmão evangelista estará abordando. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O ponto central da nossa lição é os sacrifícios do Antigo Testamento, que apontam e indicam para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, nós devemos conscientizar que os holocaustos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus, ele é perfeito e eterno. E então esse tópico segundo, nós vamos discutir a respeito do holocausto na história de Israel. Nós vemos que essas oferendas de holocausto, podemos observar que dentro da história, elas estão inseridas em 3 períodos de Israel no Antigo Testamento. O período patriarcal, o período mosaico, que fala-nos da lei de Moisés, e o período nacional. O primeiro período, o patriarcal, nós observamos lá Noé, em Gênesis 8:20, que edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Nós vemos Noé, no período patriarcal, fazendo um holocausto. E depois nós vemos Abraão em Gênesis 22, versos 13. Então levantou Abraão os seus olhos e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas,
num mato, pelos seus chifres num mato, numa moita. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, o que nós observamos? Que o padrão e parâmetro da oferta de holocausto, tanto de Noé como de Abraão, é igual o que Abel ofereceu ao Senhor. Que nós vemos lá o primeiro holocausto, o de Abel, que foi morto por seu irmão Caim, lá em Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E depois nós observamos no período mosaico, já falando da lei de Moisés. E o culto divino a Deus, a sua liturgia, ela foi sistematizada a fim de evitar as práticas pagãs e erros e impurezas. E essas diretrizes para o culto foram estabelecidas na lei de Moisés. A lei tem 613 mandamentos na época, né? E após a saída e a libertação dos hebreus de Israel da escravidão no Egito, o holocausto já era tradição na comunidade hebreia. E a partir da lei mosaica, teria de ser oferecido dentro dos critérios definidos por Deus. Então, o altar do holocausto devia ser apropriado, conforme Êxodo 31, versos 9. E o altar do holocausto com todos os seus vasos e a pia com a sua base. Então, nós podemos observar especificamente essas cerimônias nos capítulos 1 ao capítulo 6 de Levítico. Está lá a narrativa sobre essas cerimônias, como eram realizadas. E se não agissem dentro dessas regras estabelecidas por Deus, a probabilidade de Israel cair na idolatria dos egípcios e cananeus era grande, porque eles conviveram muito tempo com os egípcios, uma idolatria muito grande. E daqui, então, depois vamos aqui no subtópico 3, no período nacional. Todas as conquistas realizadas por Israel, eles ofereciam holocaustos ao Senhor. Quando aí foi tomada e destruída os cananeus, lá em Josué 8:31, está escrito: e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Gideão, ao ser comissionado pelo Senhor para julgar e libertar Israel, em Juízes 6:26, também toma o segundo boi, e oferecerás em holocaustos com a lenha. Quando também o rei Ezequias mandou purificar o templo, o rei Ezequias mandou purificar o templo e restabelecer o culto a Deus, ofereceu holocaustos ao Senhor. Isto é, os sacerdotes, os filhos de Israel, ofereceram holocaustos, porque os reis não podiam oferecer holocausto. E aqui na nossa lição diz que quanto a Samuel ofereceu ao Senhor o mesmo sacrifício, antecipando uma grande vitória sobre os filisteus. Mas nós observamos que em 1 Samuel 13, versos 9 a 10, não foi Samuel que ofereceu o sacrifício. Foi o rei Saul
que se precipitou, ao 7º dia não teve paciência de esperar o Samuel, ele se precipitou e ele foi lá e ofereceu o sacrifício, o rei Saul. E tanto que ele foi repreendido pelo profeta Samuel. O rei não poderia ter oferecido, né? E a lição diz aqui que foi Samuel. Porém, nós observamos na Bíblia que quem ofereceu o sacrifício foi o rei Saul e foi repreendido pelo homem de Deus. E nós vemos também na lição que no retorno do exílio, os judeus, agradecidos a Deus pela restauração do culto, apresentaram ofertas queimadas, Esdras capítulo 8, versos 35. Então todos esses holocaustos eram oferecidos com temor, com reverência e fé, em santidade. E eles prefiguravam a vinda de Jesus Cristo, o Messias, o sacrifício vicário perfeito, o sacrifício substitutivo, vicário substituto, um sacrifício perfeito. E o holocausto faz parte da história de Israel e eram oferecidos de manhã e de tarde, todos os dias. E depois observamos no terceiro tópico, que o objetivo é compreender que Jesus Cristo é o holocausto perfeito. E existe no cristianismo 3 aspectos imprescindíveis e importantíssimos, a fim de que o unigênito Filho de Deus se tornasse um sacrifício perfeito, eterno. A encarnação, o sofrimento e a morte e ressurreição de Jesus. Então, primeiro, a encarnação de Cristo. Davi, ele profetiza no Salmo 40, verso 6, dizendo: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então o salmista, ele reconhece que os holocaustos realizados na antiga aliança eram ineficazes em si mesmo para redimir os pecados. Então foi por isso que o Filho de Deus encarnou, nasceu da Virgem, encarnou, tomou forma humana e apresentou-se como oferta e ofertante, oferta viva, e o ofertante, o sumo sacerdote, que é Jesus. E tudo para resgatar eficazmente a humanidade. Então, nesta condição, o Senhor Jesus foi provado em todas as circunstâncias e coisas, exceto no pecado, a fim de demonstrar a eficácia de sua maravilhosa e eterna e definitivo sacrifício, que nem a parte B de Hebreus 9:26, que diz: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E o segundo subtópico fala-nos sobre o sofrimento de Cristo. Assim como a vítima do holocausto era, antes de ser queimada, era degolado, era morta. Depois repartida em pedaços, que eles falam esfolado, o Senhor Jesus foi submetido a todos os sofrimentos e angústias e dores, conforme descrito no profeta messiânico Isaías, no capítulo 53. Diz o profeta que o ungido de Deus sabia o que era padecer. O autor da epístola aos Hebreus afirma,
por sua vez, que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, apresentou ao Pai constantes clamores e lágrimas. Então, Jesus Cristo foi duramente provado em todas as coisas, mas vencendo-as, apresentou um testemunho fiel e poderoso na terra e nos céus, conforme Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, ao qual está escrito: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, na condição de Cordeiro de Deus, o holocausto dos holocaustos, ele reunia em si o cumprimento de todas as ofertas, oferendas e sacrifícios, libações, no livro de Levítico, e João 1:29, que nem está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no Apocalipse, o leão da tribo de Judá ainda é glorificado como o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. E finalizando aqui a minha parte, o subtópico 3, a morte e ressurreição de Cristo. O auge do sofrimento de Jesus Cristo como nosso perfeitíssimo holocausto foi a sua morte no Calvário. Ele foi morto e sepultado, mas no terceiro dia, eis que ressurge dos mortos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com a sua ressurreição, Jesus plenifica o sacrifício perfeito como ofertante e oferta. Ofertante e oferta. Ele é o holocausto dos holocaustos, porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Amém. Então estamos terminando o nosso estudo, concluindo que o sacrifício de Jesus Cristo foi um sacrifício perfeito. Ele morreu eficazmente por mim e também por você. Por essa razão, temos de viver uma vida de santidade e pureza. Nós não podemos ignorar o sacrifício de Jesus Cristo. Se o fizermos, certamente recairá sobre nós o justo e esperado juízo de Deus. Que Deus abençoe a todos.